vos tinha dito há pouco, e já tinha até referenciado no mês passado, esta parte agora do estudo, a meu ver, é a parte mais importante. Porque, na minha ótica, se nós aprendermos bem isto e aplicarmos bem isto, 80% ou mais dos nossos conflitos, problemas, atritos desaparecem. E 80% é bom, não é? Se alguém nos diz, olha, o risco é mínimo, 80% garantido que vai correr bem. Nós, se calhar, arriscávamos. Se nos disserem assim, olha, essa vacina é 80% eficaz, vale a pena correr o risco, 80% é bom. E se for esse volume, ou até mais, porque até posso arriscar que problemas sérios, graves, que têm que ser resolvidos cara a cara ou com alguém a ajudar, são uma minoria. Infelizmente são poucos, mas são maus o suficiente para fazer estragos. A maioria, à vontade, são problemas que nós temos que aprender a ultrapassar. E por isso o título do nosso estudo é: vale mesmo a pena lutar por isto? Vale a pena eu fazer guerra por isto? Vale a pena eu criar um problema por isto? Espero bem que no final do estudo vocês consigam ter a resposta para isso. Seria bom que tivessem, e salvaguardando sempre que cada situação é uma situação, e é nesta altura que nós temos de pedir sabedoria a Deus. A sabedoria que Deus diz que dá a quem pedir, por isso não há por que não pedir. Então vamos começar por abrir as nossas Bíblias em Mateus 7. É esta a passagem que baseia este capítulo que nós estamos a estudar do livro, sobre sermos pacificadoras. Mateus 7, e é do versículo 3 ao versículo 5. Mateus 7, 5. 7, 3 a 5, perdão. Estão todas lá? Então, uma de vocês que possa ficar de pé e ler, se faz favor, Mateus 7, versículo 3 a 5. Porque reparas tu no alheio que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o alheio do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então poderás em tirar o alheio do olho do teu irmão. Muito bem. Aqui ergueiro não é uma palavra que nós usamos no nosso vocabulário, outras versões dizem cisco. A ideia aqui é um grãozinho de pó. Estão a ouvir a hipocrisia? Porque é que tu estás preocupado em tirar o grão de pó que está no olho do teu irmão quando tu tens uma trave à frente do teu? É o exagero da comparação, é mesmo para nós pararmos de estar tão atentas para o outro e esquecemos que nós próprios temos que fazer um autoexame. Aqui estes versículos poderiam parecer assim, olha, estás a ver, é Jesus a dizer para nós não darmos a olhar para a vida dos outros, para nós não darmos a corrigir os outros. Não é. Porque a correção com amor é sempre bem-vinda e é bíblica. O que estes versículos estão a querer dizer é que correção prematura e inadequada faz mal. Então, quando eu vou falar com alguém, quando eu vou avaliar um conflito, um problema que está a haver, eu tenho que começar a avaliar primeiro a mim, perceber qual é a minha trave, para depois, quando vou falar com outra pessoa e chamar-lhe a atenção do grão que ela tem no olho, ela perceber que eu já percebi que eu tenho uma trave. Completamente diferente, não é? A negociação que vai acontecer. Eu chegar ao pé de ti, Cristina, eu sei que eu tenho uma trave e eu estou a tentar resolver isto na presença de Deus, mas deixa-me só chamar a atenção, olha, tens aqui um grão de areia no olho. Diferente do que, Cristina, tens um grão de areia no olho. Sinceramente, é completamente diferente. Então essa postura faz toda a diferença. E é uma postura que não é fácil, porque nós temos uma tendência muito natural. Então nós, mulheres, percebemos tudo. Um homem é capaz de sair com uma meia de cada cor, um sapato diferente, meu pai já fez, um sapato diferente, de cores diferentes. Como é que é possível? Uma mulher olha para os pormenores todos e olhar para essas coisinhas todas, que é bom, também pode se tornar mau, porque começamos a olhar mais para os outros, a criticar os outros e a achar que nós temos sempre razão. Regra geral, a minha opinião é sempre a melhor. É óbvio, quer dizer, porque é que não veem que eu tenho razão?
E esta postura é orgulho, queridas. E o orgulho tem que ser quebrado. Então, o que estes versículos estão a querer dizer é o Senhor Jesus a chamar a atenção para nós termos a postura correta. E falarmos com alguém em amor sobre o grão de areia é legítimo. E aquele grão pode estar a prejudicar aquela pessoa, fazer ali uma conjuntivite, alguma questão. Mas eu tenho que ter a noção é que a autoridade com que eu vou falar é reduzida porque eu tenho uma trave à frente do meu. Está bem? Então, esta é a base. E, basicamente, uma das razões porque existem tantos problemas e conflitos com todas nós, não só aqui na igreja, com todas as pessoas do mundo, é uma hipersensibilidade que às vezes temos. Que ficamos muito sensíveis ao que nos dizem, ao que nos fazem, e depois remoemos aquilo muito tempo, e aquilo começa a germinar e a crescer. Sabem o fermento que se mete no pão que depois começa a levedar? Inicialmente aquilo era uma massa minúscula, sem gracinha, começa a crescer e a ficar fofinha e fica completamente diferente do início. E às vezes os problemas escalam de tal maneira que nós já nem nos lembramos como começaram. Mas começaram de uma maneira muito simples, que resolvida não tinha crescido. Mas porque cresceu, porque ficámos muito sensíveis. Nós mulheres somos demais. Não foi o que ele disse, foi como ele disse, foi o tom que ele disse. Ou seja, se aquilo tivesse ido no papel não doía, mas ao vivo o tom que ele disse já foi suficiente para ficarmos magoadas e melindradas. E isto temos que avaliar se não há aqui uma hipersensibilidade. A Raquel percebe melhor destes problemas, infelizmente, mas a pele, se estiver muito hipersensível, só dá problemas. E às vezes tem que se tomar alguma coisa para dessensibilizar, porque senão tudo faz comichão. E na alma também devia haver alguma pomadinha, alguma questão que se pudesse pôr para dessensibilizar, porque se nós estivermos sempre muito irritadas, muito sensíveis, chega um ponto que alguém tem que estar com medo a mexer em nós, que não sabe como é que vai falar connosco, como é que ela hoje passou o dia, como é que ela está. Imaginem os maridos neste stress, nunca sabem qual é a mulher que lhes vai abrir a porta, se é um amor, ai querido, que saudades que eu tinha, se é uma tirana, então tu esqueceste de não sei, pronto, percebem? Este tipo de equilíbrio em nós mulheres é difícil, mas é possível com a graça de Deus. O fruto do Espírito é temperança e as hormonas que se acalmem, porque o Espírito é mais do que elas. E, portanto, dependamos do Senhor, irmãs, em tudo e nisto principalmente. Então, se nós dividirmos os conflitos, as questões, existem duas divisões. Há as questões materiais e há as questões pessoais. Nós às vezes não pensamos tanto nas materiais, mas materiais é tudo que seja físico e às vezes pode ser o início, a rampa do conflito. Começou de uma coisa material que depois vai escalar para o pessoal. Vou-vos dar alguns exemplos do que é material. Nós podemos expressar com perguntas como estas. Aonde é que vamos de férias? Tem a ver com material, porque tem a ver com dinheiro. Devemos comprar um carro novo. Quanto dinheiro devo a Carla ou Francisco? Será que a Alice quebrou o contrato? Ela não cumpriu? Por quanto podemos vender esta propriedade? É uma questão que seria legítima. Há um conflito com alguém e começa a escalar aqui um problema que começou de uma questão material. A questão pessoal é mais complexa porque tem a ver com tudo que está dentro de mim e entre pessoas, o que fica difícil de discernir. E manifesta-se com perguntas como, por exemplo, estou muito chateada por... Perguntas ou afirmações. Estou muito chateada por me teres mentido. Ela está a ser teimosa e irrazoável. Eu não gosto da maneira como ele está-me sempre a criticar. Tenho quase a certeza que ele me está a enganar. Tu fizeste aquilo só para me envergonhar. Questões assim que levantam sentimentos e que levantam frustrações. Isto são questões pessoais. O Senhor Jesus deu um exemplo de uma questão que começou pessoal e passou a ser, começou material e passou a ser pessoal. E as duas coisas interligam-se muito. E estes são os piores problemas, são aqueles que têm duas áreas que se misturam entre elas. Porque fica difícil secar as coisas, dividir o que é o que não é. E eu quero então que vocês, não sei se ainda estão em Mateus, mas se não, abrem em Lucas, está lá perto, Lucas capítulo 12.
o versículo 13 e 15. Eu tenho aqui os versículos no slide, mas eu quero que vocês vejam na vossa Bíblia. É bem que eu não aldrabei nada. Lucas 12, versículo 13 e 15, e peço também que uma de vocês possa ler, se faz favor. E disse-me da multidão: Mestre, dize ao meu irmão que reparta este ano. Que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim, o juiz ou repartidor é de vós. E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A vida de qualquer não consiste na abundância como possui. Obrigada, Inês. Problema material, questão de herança. Na lei judaica, o filho mais velho, o primogênito, tinha porção dupla da herança. Provavelmente o pai morreu neste caso. E podia estar a haver ali alguma divisão que não estava a ser bem feita, ou um estava a querer ficar com mais, não estava a dar o que era direito ao outro. E esta pessoa chegou ao pé de Jesus e pediu-lhe para que ele metesse ordem nisto. Tipo, tu és uma autoridade de Deus, diz ele que tem que me dar X e o outro tem que dar Y. E Jesus não gostou dessa parte, porque ele também não estava a abordar a questão principal. A questão principal não era dinheiro, a questão principal ali era a avareza e mau relacionamento entre irmãos. E isso tinha que ser adressado primeiro, porque se eles resolvessem isso, eles iam ficar com o relacionamento deles sanado. Se não, não havia dinheiro que fosse resolvê-lo. E por isso o Senhor Jesus disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Não é o dinheiro que é o principal, não é o dinheiro que está acima de tudo. Resolve o problema com o teu irmão e depois vocês, estando bem um com o outro, vão conseguir dividir a herança bem. Certo? Sabedoria, não é? Porque não foi, olha, vai ter com um mediador, vai ter com um juiz que te vai dar a lei que tens que cortar assim o dinheiro. Não, resolve o relacionamento primeiro e depois o resto vai-se resolver bem também. Então aqui tínhamos um exemplo de um problema que estava misturado o material com o pessoal, mas o Senhor Jesus adressou o que era principal, que era o pessoal. Estando resolvido, o material ia ficar também. Regra geral, os problemas pessoais, se forem resolvidos primeiro, depois consegue-se resolver tudo o resto. Porque se a pessoa estiverem bem, se eu tiver a perceber que o outro não me está a querer prejudicar, nem eu estar a querer prejudicar o outro, consegue-se resolver as coisas de melhor maneira. Fazendo aquela pergunta, vale a pena eu lutar por isto? É importante nós fazermos isso em todas as questões. Seja aquilo que vocês estejam a passar agora, seja até alguma coisa que já é passado, que ainda mantém, ou até alguma coisa que eventualmente possa chegar às vossas vidas. Vale a pena eu bater cara a cara, com cara, cabeça com cabeça, lutar por isto, porque o que está em base é isto, vale a pena. Nós temos que levar isso na presença do Senhor. Mas eu gostava que vocês vissem aqui uns versículos que se encontram em Romanos 14. Este versículo não fazia parte do estudo, mas eu, a preparar a lição, o Espírito Santo trouxe-me este versículo. E eu tinha noção do versículo e ele foi a minha concordância. Ajudou-me a dizer, está aqui! Isso eu encontrei tão fácil, é porque eu tinha que vos falar dele. Romanos 14, eu vou ler, eu tenho aqui o versículo, Romanos 14 e é o versículo 15. Epístola aos Romanos 14, 15. Aqui o contexto está a falar de comidas. Os crentes em Corinto tinham muito legalismo do género, não pode-se, não se pode, e Paulo estava-lhe a querer dar princípios. E aqui a comida era muito importante porque havia aqui uma divisão na igreja de crentes que comiam carne que vinha do templo, crentes que não comiam, e aquilo estava a criar rivalidades dentro da igreja, tipo, eu sou mais santo do que tu porque não como, tu como comes és pecador. Estão a haver problemas, conflitos pessoais entre pessoas. E
E Paulo, quando adressa esta questão, faz da maneira correta, que é pôr Deus na equação. E muda o esquema disto tudo. E quando eu estava a ler este versículo, sobressaiu-me aqui umas palavrinhas que eu queria chamar a vossa atenção. Diz assim, 14:15. Mas por causa da comida se contrista teu irmão. Já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Para já aqui a palavra que eu destaco é destruir. Eu posso destruir, estamos a falar no contexto de igreja, de salvos. Eu posso destruir um irmão por causa da minha opinião ou da minha perspectiva de vida. Aqui a questão era a comida, pode ser o que quiser. Eu posso destruir um irmão. Eu não sabia que eu tinha esse poder maléfico de o fazer. A Bíblia diz que sim. E por questões, vale a pena lutar por isto? A versão King James, vocês sabem que eu tenho que trazer sempre. Se o teu irmão se entristece por causa do que tu comes, já não estás agindo por amor fraterno. Não destruas teu irmão por conta da tua comida, pois Cristo morreu também por ele. Aqui esta parte do... Isto não tem ponteira? Não. Tem. Eu é que não estou a acertar. Não dá. Porque Cristo morreu também por ele. Cristo morreu por quem? Pelos pecadores. Morreu por ti e morreu por ele, que são os dois. Fica mais fácil eu ter compaixão do outro quando eu sei que os dois somos pecadores pelos quais Cristo teve que morrer, de outro modo estaríamos condenados. Fica mais fácil, não fica? Eu olhar para o outro com amor. Cristo morreu por ele. Se Cristo amou tanto que morreu por ele, quem sou eu para o destruir? Cuidado, irmãos. E nós destruímos com a boca facilmente. Muito facilmente. As mulheres têm a língua muito afiada. Somos boas com as palavras. E somos más com as palavras também. Destruir um irmão por quem Cristo morreu também. E esta do eu, esta aqui faz pensar. E quando nós estamos a fazer a pergunta, será que vale a pena eu lutar? Porque numa guerra nós queremos ganhar, certo? Numa guerra pressupõe-se a destruição do outro, para eu ganhar, a aniquilação do outro. Vale a pena eu guerrear por isto, seja o que é que isto é? Mais de 80% das questões, a resposta é não. E é por isso que é importante nós aprendermos a ter este discernimento, para sabermos avaliar quando algo chega às nossas vidas, fazer esta pergunta, vale a pena eu andar à luta por isto? Vale a pena eu ficar o dia todo mal disposta por causa disto? Vale a pena eu criar mau ambiente à minha volta por causa disto? Vale a pena eu prejudicar lá na igreja, ministérios por causa disto? Pensemos se vale a pena ou não vale. Esta ideia de que não vale a pena ir à guerra por tudo e por nada está no tecido da Bíblia desde o início até ao fim. É óbvio que no Evangelho da Graça sobressai muito mais, não é? Porque isso é graça, que foi aquilo que nós recebemos de graça, temos que dar graça. Agora, nesta presente dispensação, Paulo fala como nunca disto. Mas há outros exemplos, eu gostava de mostrar-vos estas pérolas, que é de Provérbios. Então diz assim, Provérbios, duas versões, porque uma deixa ali a dúvida se faz alguma coisa ou não se faz. A primeira diz assim, como o soltar das águas é o início da contenta. Assim, antes que sejas envolvido, afasta-te da questão. Isto parece um bocadinho aqui negação, não é? Aquilo que nós falámos no início. Finge que não está ali o problema e deixas o problema. Mas não é esta a ideia. Olha o que o versículo, noutra versão, diz. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso, resolve a questão antes que surja a contenta, antes que escale. Um dique de água, quando sai água, não sai com pressão? Deve ser muita água, não é? Aqui também diz ali em cima, o soltar das águas. É com muita força. Tu se tapares logo a brecha, é melhor do que tu deixares o dique rachar e depois vai vir uma contenta muito maior. Então, é aquilo que nós falamos desde o início aqui no estudo. Não deixes o sol pôr sobre a tua ira. Há um problema, paras logo. Estancas logo ali a água. Para isto não escalar.
porque depois não vais ter força para aguentar as águas, porque uma coisa é uma brechazinha, tu metes a mão e tapas, outra coisa é uma rachadura e que sai a água toda de uma vez, que não consegues controlar. Por isso é lidar logo com emoções, é lidar logo com problemas, é lidar na presença de Deus e na presença do próximo, esclarecer o que é que se passou ali e mostrar o nosso desagrado se porventura nos magoou, explicar porquê e tentar resolver ali, mas não escalar, não ficar a conjuminar o que ela quis dizer foi aquilo, eu conheço muito bem ele e ele disse isto para me magoar. Quando não foi essa a intenção, esclareça-se isso. Diz-me lá, eu percebi isto, dá-me a ideia que tu queres dizer é isto, estou certa? Esclarecer logo na altura. Mão no dique para não sair mais água. E a pessoa diz sim ou não. E esclarece e pede desculpa. Não, não era isso que eu queria dizer. Resolve-se ali logo a questão. Porque se aquilo vai dar numa contenta, como diz no versículo em baixo, antes que surja a contenta, antes que aquilo fique uma mágoa e um mal-estar com aquela pessoa porque aquilo não foi resolvido. Provérbios. Continua e diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, a sua glória é ignorar as ofensas. Ignorar no sentido, não vale a pena eu ir à luta por isto. Não são todas que encaixam neste patamar, há questões que temos que resolver, mas há questões que não. E então a sua glória ou o seu prestígio está em exatamente ignorar isto, porque é uma pessoa sábia, porque percebe que de certeza que ele teve um mau dia, de certeza que ela está a ter um mau dia, ela não quis dizer aquilo, ela no passado nunca se comportou assim, eu vou relevar, não vou dar destaque a isso. Se o erro começar a ser recorrente, então se calhar é melhor falar com a pessoa sobre isso. Se calhar é melhor dizer assim, olha, tenho reparado que ultimamente tu tratas-me assim, tu fazes assim, ou tu dizes assim, e eu não gosto, podemos resolver isto? Pronto. Bem? Isto é o que se encontra em alguns exemplos do Velho Testamento. Vamos ver agora o Novo Testamento. E tem aqui muita coisa de Paulo. e haveria muito mais. Há aqui alguns versículos que eu quero particularizar e vou ler um a um. Vamos começar aqui pelo primeiro, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 7, que diz... Paulo está muito zangado aqui com estes irmãos porque eles estavam a ter problemas entre eles, conflitos, e estavam a levar a tribunal isto. Se eram por questões materiais ou não, não sabemos, mas seja como for, o que ele dizia é que estes problemas resolvem-se dentro da igreja. Não vamos pôr descrentes a tratar de problemas dos crentes, porque eles não têm os princípios dos crentes. E neste processo que ele estava a lhes puxar às orelhas, ele diz, só o facto de haver entre vós processos judiciais uns contra os outros revela que já estão derrotados. Sabem o que quer dizer derrotados? Que já estão a perder. Porque estavam a fazer a maneira errada para encontrar uma solução. Em vez disso, porque não deis preferência a sofrer a injustiça, porque não arcais com o prejuízo, porque é que eu tenho que pôr em dia todas as coisas que me dizem, porque é que eu tenho que responder na mesma moeda a tudo o que me fazem a mim, porque é que eu não sofro prejuízo, porque é que eu não calo e engulo, porque é que eu não respiro fundo e oro por aquela pessoa em vez de lhe responder. É esta ideia de orgulho. Este estudo no livro era muito grande, este capítulo, e eu não o vou falar todo. Até porque em setembro, se Deus quiser, vamos ter que fazer uma revisãozinha, porque já passou algum tempo, e fazemos-la e depois eu continuo o estudo. Nessa altura fala dos direitos. Há alturas em que nós temos que bater o pé, é um direito. Mas nós temos que analisar muito bem cada situação. Se eu tenho que bater o pé pelos meus direitos, que é bíblico, que é correto, e que nós hoje, como mulheres no século XXI, podemos-lo fazer, no passado elas não podiam, e há coisas que não vale a pena bater o pé. Mais vale, queres, leva. Queres comer o último pedaço? Come. Queres vestir isso? Veste. Não vale a pena. Não vale a pena. Às vezes sofremos o dano, mas ficamos bem. Ficamos bem porque não escalamos a coisa, não tiramos a perspectiva certa da coisa e fizemos um drama. Não, leva.
Já passou, resolvido. Continuamos. Às vezes tem que se ter esta atitude. E isto o mundo não nos ensina. O mundo ensina estas meninas mais novas, defende os teus direitos, bate o teu pé, faz o que tu queres, os outros têm que respeitar, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Isto é a linguagem bíblica? Não é. Não é. Uma filha de Deus não fala, nem deve pensar isso. Porque fomos comprados por bom preço. Glorifiquemos, pois, a Deus. E então estas questões do sofrer o dano, sofrer o prejuízo, às vezes não falamos naquela ideia de que estamos a querer dizer que os crentes são uns pachás e deixam-se fazer tudo, fazem-se de mortos e façam o que quiserem. Não. Nós temos uma perspectiva das coisas mais elevada. Há coisas que não vale a pena. O prejuízo que a pessoa está a querer isto. Se eu lhe der logo à primeira, ou se eu disser, não, isto é meu, porque é que eu te vou dar, e porque não sei o que, eu vou ter um prejuízo maior de tempo, de sentimentos, de mau humor, à minha volta vou pôr toda a gente com azia porque eu não estou bem. Eu vou prejudicar tudo mais, que era preferível ter dado logo. Eu arranjo-te, não há problema. Precisas, toma. É termos a noção que, como filhas de Deus, nós temos padrões maiores e há coisas que simplesmente não vale a pena. Que o Senhor nos dê a sabedoria. O versículo a seguir diz... Paulo também estava a falar aqui para os... Esta já é a segunda carta, porque na primeira carta ele adressou algumas questões que não estavam bem na igreja, na segunda carta ele vai... elogiou-os porque eles corrigiram algumas coisas, mas também falou-lhes da questão do perdão. Esta questão aqui é muito importante. Se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu perdoo. Aquilo que perdoais, se é que havia alguma coisa a ser perdoada, perdoai-o na presença de Cristo, por amor de vós, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem entre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. O que este versículo está a querer dizer é que quando eu não perdoo alguém, eu estou-me a pôr a jeito para Satanás. E por isso é que ele falava no versículo anterior, só o facto de vocês estarem com processos judiciais uns contra os outros revela que já estão derrotados. Vocês já estão a dar munições ao inimigo, que vai usar. Porque o que ele mais quer é que aqui na igreja nós não nos perdoemos umas às outras. É o que ele mais quer. Isso sim, está a fazer brechas que ele põe o pé lá na porta e a porta não fecha. E vai haver sempre problemas e conflitos ali. Não haver perdão, diz Paulo, é dar vantagem ao inimigo. A fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem entre nós. Não é entre mim, é entre nós. Onde estava a haver o problema, se não há perdão, ele ganha vantagem aqui no meio. Se há perdão, os laços ficam reatados. Então temos que ter atenção. Quando eu não perdoo, quando eu não engulo, quando eu não cedo, quando eu não quero ter prejuízo, eu estou a dar munição ao inimigo. Porque eu não estou a perdoar. E sabem como é que nós perdoamos? Perdoai na presença de Cristo. Não é porque a outra pessoa merece. Não é porque eu tenho medo da outra pessoa. Não é porque a outra pessoa é mais forte do que eu. É porque Cristo faz com que eu veja isto na ótica da eternidade e não vale a pena. Queres? Toma. Eu dou-te. Olha, até te ajudo a mexer, como é que sabes? Se não souberes, eu ensino-te. E isto poupa 80% ou mais de problemas entre nós. Entre nós igreja, entre nós família, entre nós no trabalho, entre nós com conhecidos, entre nós com vizinhos. E dá aquela ideia que os crentes são os bananas. Que fiquem com a ideia. Eu faço pelo motivo certo. E é preciso mais coragem para fazer isto do que para responder. E eles não conseguem fazer isso. Não têm a ajuda de Deus. Nós temos. Façamos. Depois vem aqueles versículos mais clássicos, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim façais vós também. Lá está, não é porque a outra pessoa merece, não é porque a situação é pequenina ou é grande, é porque como Cristo me perdoou a mim, eu perdoo ao outro. Depois, Efésios 4, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor,
procurando guardar o vínculo da paz. Vejam que aqui a palavra suportando é porque custa, não é? Não parece que é uma coisa fácil. Às vezes custa. Suportarmos uns aos outros tem que ser em amor, porque não é fácil. Mas o Senhor merece que assim o façamos procurando o vínculo da paz. Nós já falámos aqui sobre a paz. Há questões maiores. É para ter paz, é para haver sossego, é para ficarmos bem. Então toma. Avaliemos se vale a pena ir à luta ou não. Por isto, quando nós estamos a fazer esta postura, isto é tão antinatural neste mundo, que nós estamos a revelar o caráter de Deus. E o mundo não sabe o que é isso, porque o mundo não o conhece. Vai conhecer como quem? Através de nós. O Salmo 103, eu queria que vocês abrissem essa passagem. Salmo 103, versículo 8 e 10. O Salmo 103 é um salmo muito bonito, né? Eles são todos, mas há uns que destacam-se. E havia de ser feita uma música com isto. Versículo 8 até ao 10. Uma de vocês que possa ler, se faz favor. Salmo 103, 8 até 10. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre perseverará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Amém. Ele não pagou na mesma moeda, pô, não? Deu-nos graça. Então, se ele é assim, e isto dito numa dispensação em que não havia assim tanta graça, agora que ela jorra, mas é verdade para nós. Muito bem, então o que é isto de passar por cima de uma ofensa? Está aqui o problema entre nós e eu passo por cima, aquilo fica para trás. O que é isto? É eu calar-me enquanto está a haver algum conflito e depois fazer um ficheiro. Telma, desculpa lá se isto na rifa. Telma, então no dia 25 de julho, ela disse-me isto, aquilo e aquilo. E eu, como sou graciosa, não respondi. Guardo o ficheiro, guardo na gaveta. Daqui, próxima vez que a Telma fizer alguma coisa... já havia aqui um registro dia 25/7. E hoje voltaste a fazer, vais levar com as duas em cima. Porque ficou escrito. Passar por cima não é isto. Não é fazer um arquivo, guardar e depois até ficarmos muito bem na fotografia. Eu é que não respondi. Eu é que não lhe disse. Mas aquilo não ficou esquecido, tanto é que volto outra vez à baila, mais à frente. Não é. Porque isso até pode ser uma forma de negação. Lembra-se quando nós falámos que podemos resolver os problemas com negação ou confrontação? E é mau, porque isso ganha rancor e mágoa. Às vezes até uma até nem fez nada, mas eu vou lá só ler. Pois, ela fez-me aquilo. Aquilo eu não esqueci. E ficamos a guardar mágoas, ressentimentos. Hebreus fala-nos para nós não deixarmos raiz da amargura, porque nós podemos, diz, não vos privais da graça de Deus, e há alguns com raiz da amargura. A raiz da amargura trava a graça de Deus na minha vida. Porque eu ganhei rancor com aquilo, porque eu ganhei um incómodo com aquilo. Isso não é passar por cima, isso não é perdoar. Sabem o que é perdoar? Hoje eu lembro-me que foi no dia 25/7, amanhã já não. E até nem tenho como comprovar. Onde é que está a prova? Passou. E quando a Telma fizer uma coisa no dia 25 de agosto, vai ser a primeira, não há registro. Está resolvido. Eu ativamente rasgo, eu ativamente escolho não falar mais sobre isso, com ela ou com outros. Eu ativamente escolho não repensar naquilo para eu não me esquecer que foi no dia 25/7. Eu ativamente escolho perdoar. Não vale a pena. Não vale a pena.
ela é importante mais na minha vida para eu agarrar-me a isto. Convivemos todos os dias, vou-me agarrar a isto. Não vale a pena. Isto é passar por cima. Mas tal como eu vos disse, se às vezes há comportamentos que são recorrentes, a pessoa faz isto sistematicamente e não é bom para ela e não é bom para nós, falemos sobre isso. Sejamos adultas o suficiente para chamar essa pessoa e, em amor, com a noção da trave e do argueiro, falarmos com essa pessoa e dizermos: isto incomoda-me, eu não gosto disto, eu fico magoada quando isto acontece, eu preferia que tu não fizestes assim. A pessoa do outro lado provavelmente não tinha noção disso, porque nós nunca tínhamos falado. Se depois disso continua a acontecer, então se calhar tem que haver outras medidas, porque a pessoa já sabe que isso incomodava e continua a fazer. Não está-nos a respeitar. É diferente. Mas se realmente valeu a pena porque vos incomoda e porque já é constantemente a acontecer, falem sobre isso, resolvam isso, ponham a mão no dique, não deixem aquilo estar ali a jorrar água, para que isto depois fique bem entre essa pessoa e vocês, porque senão todas vocês têm a noção do mau ambiente que se fica numa sala quando há alguém que não se dá bem com alguém. E Paulo tinha essa noção também. Abram lá em Filipenses 4, quando há duas mulheres, estranho, não é? Duas mulheres que estavam a ter problemas. E ali, quando ele adressa essa questão, é de uma sabedoria que nós temos que agarrar o que está ali e viver isso. Vamos fazê-lo? Então, Filipenses capítulo 4. Nós às vezes pensamos que ele falou delas no versículo 2 e depois continua a falar de outras coisas, mas não. Ele está a falar da mesma questão, da importância do contexto dos versículos. Porque nós sabemos aquele versículo, e a paz de Deus que excede todo o entendimento. É aqui. Mas isto está num contexto. Isto está num contexto de duas irmãs que andam à luta uma com a outra. Então está ali num contexto, porquê? Vamos tentar perceber. Então, Filipenses capítulo 4. Filipenses, que é a carta dita como a carta da alegria. E parece assim um bocado deselegante. Imaginem, eu que era um irmão, vinha lá do norte aqui pregar e dizia assim: porque há duas irmãs lá na igreja, a Maria e a Constantina. Porque uma coisa era dizer, porque há duas irmãs, outra coisa é dizer o nome delas, não é? Só que, infelizmente, o problema entre estas duas queridas que tinham nomes lindos, Evódia e Sintique, já era conhecido de toda a gente. E já tinha ultrapassado as barreiras da igreja. Porque esta carta era para ser lida em outras igrejas por perto e aquilo já era conhecido. E quando ele está a dar os nomes delas, não está a dar novidade a ninguém. O quê? Elas as duas têm um problema. Toda a gente sabia. Ele está a dizer como é que vamos ajudá-las. Porque o que ele tinha que fazer era mudar a atitude delas. Entre elas tinha que haver uma atitude diferente para haver uma solução. Porque elas não estavam a conseguir, infelizmente. Bloquearam ali em alguma coisa, nós não sabemos que tipo de problema que é, porque ele não diz, e nem precisa dizer, isso é que era uma inconfidência, não é? Porque elas estão com um problema. Não, elas estão com um problema, inclusive pedem a um irmão que não diz aqui o nome, que ele devia saber quem era, quando a carta foi lida, para ele ajudá-las. Porque elas estavam a precisar de ajuda. Aquilo já tinha chegado a um grau que aquilo não atava nem desatava e estava a prejudicar a igreja. Vejam que é no fim, normalmente nós fixamos o que é que acontece no fim. Uma carta, capítulo 1, 2, 3, 4, no fim, ele não vai deixar a carta sem falar deste assunto. Capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais sempre firmes no Senhor, amados. Rogo. Aqui o rogo é imploro. Imploro. Eu, Paulo, com o meu capital de prestígio de ser o ministro da dispensação da graça, que ajudou a abrir a igreja em Filipos, eu, Paulo, rogo, se eu tenho algum prestígio, se eu tenho alguma credibilidade, eu rogo a Evódia e rogo a Sintique. Não foi, rogo às duas, eu rogo a uma e rogo às duas. Elas deviam estar tão sensíveis que precisavam dessa chamada de atenção. Eu rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor.
que sintam o mesmo no Senhor, ou seja, não é que façam as pazes, não é que fiquem bem uma com a outra. Olhem para o Senhor. Olhem para o Senhor. Aquele Senhor que vocês amam tanto, a seguir o versículo vai dizer isto eram mulheres de armas. Nós não estamos aqui a falar de espectadoras de domingo que venham à igreja. São mulheres de armas que serviam e bem. Tinham um currículo invejável na obra. Eram de confiança, estavam na linha da frente. Estes são os alvos principais do inimigo. Numa batalha, o inimigo quer matar o que está lá no fundo do pelotão. É logo os da frente. Desmotiva quem vai à frente começar a ver os outros a caírem. Então os da frente são os que são mais atacados. Inclusive é nesta questão de conflitos. Se eu estou à frente e caio, e eu tenho bem noção disso como responsável de ministérios, se eu estou à frente e caio, eu levo muitos comigo. Não é porque eu sou grande coisa, mas é porque me vêm a cair. Temos de ter noção disso. E estas mulheres estavam na linha da frente e Paulo roga, por favor, parem as duas e sintam o mesmo no Senhor. E depois começa a resolver o problema. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, nós não sabemos quem era, mas era alguém da confiança de Paulo, que ajudes estas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Ajuda estas mulheres que trabalharam tanto, que já fizeram tanto na obra, que já me ajudaram tanto a mim e a Paulo. Eu ponho-se aqui, que trabalharam comigo no Evangelho. Ajuda-as a elas resolverem o que é que está aqui a passar entre elas. E este detalhe, cujos nomes estão escritos no livro da vida, eram crentes. Estamos a falar de crente com crente. Daquele versículo que há um bocado lemos de Coríntio. Por quem Cristo morreu, é meu irmão, não vou destruí-lo. E Paulo continua. Nós depois pensamos, ele agora mudou de assunto. Não, ele está a falar ainda da mesma coisa. E parece assim um bocado insensível, parece assim um bocado... Sabem quando há um problema e depois alguém diz uma piada para quebrar o gelo? É um bocado insensível. Nós estamos a falar de um problema sério entre irmãs na igreja e Paulo sai-se com esta: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. O que é que a alegria tem a ver aqui com isto? Está a falar de uma coisa triste, está a falar de um problema. Vamos nos alegrar, irmãos. Tem a ver. Porque ele está a dizer, regozija-te na tua irmã. Regozija-te no que já serviste na obra. Regozijai-vos no Senhor. E nós podemos sempre regozijar-nos no Senhor. Sempre. Em qualquer problema, em qualquer etapa, em qualquer dificuldade, em qualquer conflito. Eu alegro-me no Senhor. E sabe o que é eu alegrar-me no Senhor? Eu dizer, olha, obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado por Cristo morreu por mim, pecadora. Obrigado por tudo o que tu já deste na minha vida e por todos os recursos que tu tens ao meu dispor para eu ser vitoriosa. E cuida daquela pessoa que, sendo tua filha, sendo o teu filho, tem os mesmos recursos que eu tenho também. Isto é eu alegrar-me no Senhor no meio de um problema. Tu és maior do que isto, Senhor. Na eternidade, isto não vai contar nada. Na eternidade eu vou estar sempre com aquela pessoa. Ajuda-me, se possível, aqui na terra eu estar próxima dela também. Isto é o alegrar-me no Senhor, isto é o regozijar-me. E ele diz duas vezes, que é para saber alguém, o que é que tu disseste, Paulo? Sim, regozijai-vos no Senhor. Outras vezes vos digo, regozijai-vos. E depois continua. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Equidade quer dizer bondade, quer dizer, é uma palavra que quer dizer muitas coisas, mas diz paciência, bondade, generosidade. Ainda está a falar do problema. Seja a vossa bondade ou equidade notória a todos os homens. E quem mais precisa de bondade e amabilidade senão a pessoa com quem eu estou com conflito? Imaginem, eu quero lidar com problemas desta maneira, com amabilidade e com bondade. Todos, seja notória a todos, testemunham. Vocês, Evódia e Cíntico, resolvem isso para que todos vejam o bom testemunho de como vocês resolveram esse problema. O que está feito, o problema está lá. E agora para a frente, como é que vai ser? Todos vejam. E aqui os homens não está a dizer só crentes, porque toda a igreja veja. Todos. Os crentes que sabem do problema, que já ouviram falar lá na igreja, vão ver a vossa equidade. E esta delícia deste pormenor. Porquê é que eu vou resolver isto? O Senhor está perto. O Senhor Jesus pode vir hoje.
pode viver a qualquer altura. Ele vai querer ver tu zangado com ela. Não! Ele está perto. Isto já vai acabar. Tu já vais para o céu daqui a pouco. Estás a arranjar guerra. Não! Ele está perto. Ele tinha sempre esta ansiedade. Quando o Senhor vier e nós subirmos, ele achava que ia para o arrebatamento. Não subiste no arrebatamento, Paulo, morreste. Mas nós podemos subir no arrebatamento. Quem sabe? E vamos estar preocupados com ninharias. Com nada. Está perto. Olha, estás a ser chata para mim, mas o Senhor está perto. Não quer saber. Pronto. Está perto. Isso faz-nos tirar os olhos da terra e olhar para o céu. Não vale a pena. Não vale a pena. Queres? Toma. Não vale a pena. E depois continua com o tal versículo célebre que nós gostamos tanto, e eu sou uma delas. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com a ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos ou pensamentos em Cristo Jesus. Trocar ansiedade, trocar preocupação por oração. Aquilo que mexe comigo é um problema sério, é algo que já ganhou raízes cá dentro, vou orar sobre isso. Já ultrapassa, ali no caso destas irmãs já ultrapassava o razoável e o normal. Tinha que ser em oração, vou orar. E vou orar por a pessoa. Orem por aquilo, por quem vos incomoda, orem por quem vos ofendeu, orem por quem vos melindrou. E vocês vão ver o vosso coração a mudar. Mas orem sinceramente, não é orarem como os salmistas, mata a esfola. Não, é ajuda-o. Ajuda-me a mim com ele, com ela, com eles, se for mais que uma pessoa. É orar por tudo. Não andares ansiosos por coisa alguma, antes em tudo orar. E por fim, versículo 9, o apóstolo diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Sabem que foi Paulo que abriu esta igreja em Filipos. Quando ele foi para a prisão, carcereiro, vocês sabem essa história, não é? Ele passou um mau bocado. Se havia alguém que sabia o que era conflito, tanto é que eles até pediram para ele sair da cidade, não é? Que havia conflitos e havia problemas, eles viram a postura de Paulo quando ele lidava com contrariedades. E ele tinha a ousadia de dizer: olha, aquilo que vocês recebestes de mim, eu vos ensinei, ouvistes de mim, vistes em mim, vocês viram como é que eu fazia, fazei. E depois o Deus de paz, o que é que faz? Será convosco. Porque depois vocês estão a fazer as coisas à maneira dele, ele vai estar convosco a lidar com isso tudo. Tem aqui um resuminho destes 5 passos. Regozijarmos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijar-vos, o versículo 4, o 5, seja a vossa equidade notória a todos os homens, substituir a ansiedade por oração, versículo 6, mudar a perspectiva, a maneira como nós estamos a ver o problema, pensar na eternidade e praticar o que aprendestes. Vocês hoje aprenderam algumas coisas, ou pelo menos ouviram, se aprenderam não sei, pelo menos ouviram algumas coisas muito importantes, que vos responsabilizam também, porque Deus sabe que vocês sabem. Vamos-lo fazer para a glória de Deus. Ele merece isso.